ao meio ambiente do trabalho saudável como pressuposto do direito à vida com qualidade. Introdução. O trabalho da contemporaneidade apresenta muito mais do que um instrumento para a sobrevivência. É o meio de obtenção de uma vida digna e tem seu papel central na inserção do indivíduo na sociedade, uma vez que a atividade a qual se dedica, se dedica produz o seu, o seu, o seu processo de identidade. Na sociedade como vivemos, alcançamos o trabalho útil é a tarefa difícil de se manter. Nele é sinônimo de submeter-se a uma pressão de produção exagerada do conhecimento inatingível. Isso significa que ter isso significa ter que se subordinar a cargas de horário acima do limite de tolerância física e mental, e por vezes prestar serviços em ambientes degradantes. O ambiente de trabalho saudável consiste em um meio fundamental que reflete a tomada favorável da saúde física, mental, social e do indivíduo. Portanto, é um elemento fundamental para o aumento da produtividade da empresa e a qualidade de vida. No contexto da evolução da relação do trabalho, que almejava a maximização da produção e dos lucros por meio da exploração irrestrita da mão de obra que surge no direito do trabalho e na finalidade tutelar de contribuir o significado das relações de trabalho, visando oferecer ao trabalhador não só renda, mas acima de tudo dignidade e qualidade de vida. Desta forma, alcança o objetivo que foram necessárias uma série de mudanças e elas do zelo da produção do meio ambiente de trabalho. Nesse cenário, o trabalho com a atividade desempenhada apenas para a garantia da sobrevivência transforma-se em um provedor de realização subjetiva. O presente artigo analisa o ambiente de trabalho saudável como processo de direito à vida com qualidade. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo das pesquisas bibliográficas e legislativas para discorrer sobre a supremacia do direito à vida, a importância do meio ambiente de trabalho saudável e a definição da qualidade de vida. A vida com qualidade é o alicerce dos demais direitos fundamentais. O termo de vida de qualidade tem como conceito muito amplo e por isso admite diversas definições. No dicionário, por exemplo, vida significa um conjunto de hábitos e costumes que alguém, de maneira de viver, reunião daquilo que diferencia do corpo vivo do corpo morto. No âmbito da filosofia, para Aristóteles, a vida é aquilo pela qual se nutre, cresce e perece por si mesmo. No ordenado jurídico brasileiro, por sua vez, a vida está prevista no artigo 5º do capítulo da Constituição Federal de 1988, que deve ser compreendida como o direito de não ser morto, ou melhor, o direito à continuação da vida, como também o direito de uma existência digna. No artigo 4º, no Pacto de São José Costa, o qual o Brasil é signatário, diz que toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida, e neste direito deve ser protegido pela lei em geral desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Diante dessas outras variáveis definições, semelhantes de certo que a vida é do bem mais precioso do ser humano, e por isso o direito à vida consiste do alicerce dos demais direitos estabelecidos na Constituição. Não se limita a se estar vivo, mas também em ter garantia de dignidade humana. Quanto ao caráter universal, assim como os demais direitos humanos, a vida consiste em direito garantido a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, independente do gênero, cor, etnia, classe social ou nacionalidade. É um direito inato. Para tê-lo, basta nascer com vida. Do mesmo modo, sustenta-se Zuma Fachin. A vida, protegida com a Constituição,
é a vida humana, mas isso leva a vida humana vívida e digna, a vida do bem mais precioso de uma pessoa. Somente que tem como exercer o direito e logo a vida é um pressuposto para o exercício dos direitos fundamentais protegidos pelos ordenamentos jurídicos de um país. No mais, o capítulo 5º da Constituição Federal nos apresenta um real exemplificativo dos direitos fundamentais dos basilares do ser humano, sendo posicionado nas seguintes ordens: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É preciso afirmar a efetivação absoluta do direito fundamental à vida, que será alcançada se assegurada com dignidade humana, fundamentos da República Federativa do Brasil. Para tanto, é imprescindível a concretização de outros direitos que também consideram essenciais à existência. Diante disso, Fachin aponta: o direito à vida é o primeiro dos direitos fundamentais constitucionalmente mencionados, e logicamente o direito prioritário, pois a condição de todos os outros direitos fundamentais, o conteúdo jurídico objetivo para a proteção do bem da vida humana, implica da forma incontornável do reconhecimento e do dever da proteção do direito à vida, quer quanto ao conteúdo de extinção, quer quanto às formas do meio de efetivação desse dever. Os direitos fundamentais à saúde estão profundamente unidos aos direitos da vida, e nesse sentido o STF reconheceu o direito à saúde representa uma sequência constitucional indissociável do direito da vida. Não pese no trabalho diante da sua imensurável relevância na vida social, em particular aos cidadãos da Constituição Federal de 1988, deu-lhe a devida importância, consagra no artigo 1º da República Federativa do Brasil o fundamento dos valores sociais de trabalho e da livre iniciativa. Destarte no artigo 110 do capítulo é outro exemplo desse reconhecimento dado ao trabalho, dado a proclamar a ordem econômica fundada para a valorização do trabalho humano e tem como fim assegurar todas as existências dignas. Ademais, de acordo com Sebastião Oliveira, do trabalho e da saúde dos pilares básicos do direito à vida, se não vejamos o primeiro fundamento do direito do homem consagrado em todas as declarações internacionais é o direito à vida, suporte da existência e gozo dos demais direitos. Entretanto, não basta declarar direito à vida sem assegurar seus pilares básicos de sustentação, o trabalho e a saúde. Portanto, não há dúvida que o direito à vida consiste no bem mais básico de todos os direitos do ser humano. É um verdadeiro requisito para a existência dos demais direitos, consagrado na Carta Magna, e por isso o direito humano mais sagrado. No entanto, para tal direito seja efetivado em sua totalidade, a continuação da vida é uma existência digna e é necessário que a concretização de outros direitos tidos como pilares da existência humana, como a saúde e o trabalho. A importância do meio ambiente para o trabalho saudável. O desenvolvimento da sociedade, e aqui referimos ao período anterior ao surgimento das normas trabalhistas, o trabalho tornou-se a moeda de troca, vazio do valor, do subjetivo e sentido do trabalho. Por sua vez, o resultado das atividades passou a ser prioridade de outrem, o que significa a subordinação completa da definitiva do trabalho, do capital, deste tratamento injusto do trabalhador, em que há só o objetivo do lucro da empresa, no detrimento da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais laborais. Os autores Hilton Garcia Costa, Marcos Paulo Santos, Wagner Heber atribuem a denominação de duplo social. Isso se dá porque o mercado do capital dita as regras e empresas que precisam assumir seus postos nesse processo. No contrário, corre risco de não resistir à pressão da concorrência. No sentido da Revolução Industrial, profundas transformações ocorreram no processo produtivo. A produção totalmente manual deu a voz à
maquinofatura. Isso quer dizer que a máquina passou a ter uma protagonista da produção. E neste fato causou grandes impactos da vida dos trabalhadores, uma vez que qualquer poderia manejar as máquinas desse modo. Não era mais necessário um trabalhador de habilidades manuais específicas, resultando assim em salários extremamente baixos. Para isso, para sobreviver, a classe trabalhadora passou a realizar os seus serviços em troca da própria subsistência, sobre péssimas condições de trabalho, em jornadas extremamente longas, que em alguns casos chegavam a ter 16 horas diárias, trabalhadores até as forças. O trabalho, além da extremamente cansativo e era muito perigoso, pois não havia nada de equipamento de proteção individual. Por isso, as doenças e acidentes eram comuns. Sérgio Pinto Matias relata como era a situação do meio ambiente do trabalho neste período. O trabalhador prestava serviços em condições insalubres, sujeito a incêndios, explosões, intoxicações por gases, inundações, desmoronamentos, prestando serviços de baixos salários e sujeito a várias horas de trabalho, além de 8. Ocorriam muitos acidentes de trabalho, além das várias doenças decorrentes dos gases da poeira do trabalho do local encharcado, principalmente a tuberculose, a asma, pneumonia, trabalhadores que, direto ou indiretamente, nas minas praticamente toda a família, o pai, a mulher, os filhos dos filhos, etc. Eles eram feitos de contratos verbais vitalícios, ou então, enquanto o trabalhador pudesse prestar serviços implicando a verdadeira servidão, certos trabalhadores eram comprados e vendidos com seus filhos. Trabalhadores ficaram sujeitos às multas que absolveram o seu salário. E nesse cenário de extrema exploração de dignidade humana e direitos fundamentais que não passaram a ideologia, o proprietário almejava a maximização da produção dos lucros por meio da exploração irrestrita da mão de obra. No entanto, foi no meio desse fervor de práticas e condições de trabalho que os trabalhadores chegaram à condição que precisaram começar a lutar com seus próprios direitos, e assim as relações de trabalho tiveram de ser tuteladas, visando fornecer o trabalho e não só a renda, mas acima de tudo a dignidade e a qualidade de vida. Passa, portanto, a haver um intervencionismo do Estado, principalmente para realizar o bem-estar da sociedade e melhorar as condições de trabalho do trabalhador, que passa a ser protegido jurídica e economicamente, e afirma Gladys-Fokker, a legislação do trabalho, que deve assegurar a prioridade jurídica ao empregador em razão de sua inferioridade econômica. A lei passa a estabelecer normas mínimas sobre as condições de trabalho que devem ser respeitadas pelo empregador. O direito do trabalho é, portanto, a consequência deste sistema. Retificou as distorções econômicas sociais, impôs a civilidade e a relação do poder e a dinâmica econômica que o criou. No âmbito da sociedade civil, em especial nas empresas, os autores Martin L. Granizo e Martino Grover defendem a existência de 4 fases da evolução do direito do trabalhador, quais sejam as formações de intensificação, a consolidação da economia. A primeira da fase foi denominada formação e compreendida de 1802 a 1848, que foi marcada pelas normas das editadas que visavam basicamente produzir a violência brutal da superexploração empresarial sobre as mulheres e menores. A fase de intensificação corresponde ao período de 1848 a 1890. Destaca-se principalmente pela criação do Ministério do Trabalho. Nessa terceira fase, chamada de consolidação, buscou-se uma intensificação estatal das relações laborais, que foi estabelecida nas regras mínimas do trabalho para um término da Primeira Guerra Mundial, que iniciou a quarta, a última fase, denominada como autonomia do direito do trabalho, cujo marco inicial foi criado para a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O direito do trabalhador não apenas serviu para um sistema econômico deflagrado na Revolução Industrial do século XVIII,
na Inglaterra, na verdade, que fixou os controles do sistema, conferiu-lhe certa medida de civilidade, inclusive buscando eliminar formas mais perversas de utilização da força de trabalho para a economia. No ano de 1919, foi o ponto de partida para a defesa do direito da proteção da criação Haiti, no cujo preâmbulo passa o seguinte: a proteção dos trabalhadores contra as moléstias graves dos profissionais de acidente do trabalho. Ademais, em 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização das Nações Humanas, ONU, que reforçou os direitos preferidos para o Haiti. E nesse momento, a Revolução dos Direitos pode destacar como um assunto atrelado à proteção dos trabalhadores. A preocupação com o meio ambiental em geral, consagrado no direito constitucional, o meio ambiente está inserido no artigo 225 no caput da Constituição Federal de 1888. A preservação do dever Estado da sociedade, da forma da proteção e a promoção da garantia da pessoa humana. Se não vejamos, no parágrafo 1, assegura a efetividade desse direito que incumbe o poder político. Quinto, controlar a produção de mercado e o emprego de técnicas de métodos de substâncias que compõem risco para a vida, a qualidade de vida do meio ambiente e o meio ambiente no Brasil, 1988. Dentre os 4 objetivos estratégicos da OIT para a promoção da justiça social e do trabalho decente, destaca-se a definição da promoção das normas e princípios de direitos fundamentais do trabalho. Desde o seu surgimento, a OIT instituiu inúmeras convenções que tratam a respeito da saúde do trabalhador, atrelada ao meio ambiente e laboral. Entre elas são destacadas as convenções de 148, 145 e 116. Na Convenção 148, o vigor do ordenamento jurídico brasileiro trata-se da contaminação do ar, ruído e vibração. O propósito de intervir e limitar os riscos profissionais provenientes dessas contaminações do local do trabalho. Para o IT, a contaminação do meio ambiente de trabalho por gases, vapores, fumos e poeiras e o problema mais grave da indústria são limitados para a empresa, sendo a ameaça de toda a população que reside nas a Convenção de 155, em vigor do ordenamento jurídico brasileiro desde 1993, estabelece que é a obrigação do empregador garantir os locais de trabalho, o maquinário, equipamentos, operações de processo que estiverem sob seu controle são seguros e não envolve risco algum para a segurança da saúde dos trabalhadores. Já na Convenção em vigor do ordenamento jurídico brasileiro, que prevê várias práticas que devem ser desempenhadas pelas empresas, visando um ambiente de trabalho seguro e não comprometa a saúde do trabalhador, e assim expressa o seu artigo. Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador a respeito da saúde e a segurança do trabalhador, que a empregada tendo em dívida a necessidade de participação dos trabalhadores em seus materiais de segurança e saúde do trabalho, os serviços de saúde do trabalho que devem assegurar as funções dentre as seguintes que estejam adequadas, ajustadas aos riscos da empresa com relação à saúde no trabalho, identificar e avaliar os riscos para a saúde presentes em locais de trabalho, vigiar fatores do meio de trabalho e práticas de trabalhadores que possam afetar a saúde do trabalhador, inclusive as instalações sanitárias, cantinas e áreas de habitação, que estes equipamentos sejam fornecidos pelo empregador, prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização dos trabalhos, inclusive sobre a concepção de locais de trabalho, da escolha de manutenção do estado de máquinas e de equipamentos
bem como o material utilizado no trabalho, participar da elaboração do programa de melhoria de práticas de trabalho, bem como o teste da avaliação dos novos equipamentos que concernem os aspectos de saúde, prestar assessoria, prestar assessoria nas áreas de saúde, segurança e higiene de trabalho, da ergonomia e também conhece os equipamentos de proteção individual e coletiva. Compartilhar a saúde do trabalhador em relação aos trabalhos e promover a adaptação do trabalho para os trabalhadores, contribuir para as medidas de readaptação profissional, colaborar para a difusão da informação, na formação de educadores, mas na área da saúde, da higiene do trabalho, bem como da ergonomia, organizar serviços de primeiros socorros de emergência, participar da análise de acidente de trabalho e das doenças profissionais. A missão da OIT é promover o trabalho decente e produtivo, condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Dessa forma, observa-se a normativa existente sobre a preservação da saúde para o trabalhador, também deve levar em consideração a boa saúde do ambiente de trabalho, que se trata em local onde o indivíduo passa a maior parte do tempo da sua vida. A gente mas isso também. Além disso, a situação da saúde dos trabalhadores afeta diretamente na qualidade do serviço desempenhado na empresa inquestionavelmente. Funcionários infelizes de saúde nos mais produtivos, normativos e por isso a cooperação, sejam elas de grande ou pequeno porte, que devem intervir de ideias e soluções inovadoras que visam um ambiente de trabalho de saúde sadio. Mantém o ambiente livre da insalubridade e perigo, que fornece das EPIs e funcionários a disponibilidade de treinamentos para manuseamento de maquinários. São alternativas basilares do desenvolvimento do trabalho, das condições favoráveis do trabalhador e as empresas. Algumas mudanças já estão nos processos dos artigos ambientes insalubres que foram modificados por locais limpos, higiênicos e saudáveis. Os funcionários de produção que trocavam seus famosos macacões por roupas brancas em substituição de um maquinário do artigo mais novos mecanizados que protege a sua vida do funcionário do acidente de trabalho. E neste novo universo de grandes corporações, que no futuro próximo serão exigências médias e pequenas das empresas nacionais. Desde a arte, comparados à época da Revolução Industrial, os ambientes laborais estão se adequando com as normas que visam um ambiente de trabalho saudável em prol da proteção e a dignidade dos trabalhadores, assim como o melhoramento técnico estrutural do lazer, também estão sendo incorporados aos ambientes laborais, que pode ser considerado um instrumento de preservação e controle da saúde e promover o bem-estar dos trabalhadores, se não vejamos posterior movimento de higienização de ambientes de trabalho, que foi a preocupação governamental de vários campos, como saneamento básico, asfaltamento, fechamento de córregos, também nas empresas e locais claros e secos, da temperaturas saudáveis. E houve também uma reestruturação dos conceitos de lazer, que esses ligados à ociosidade, caracteristicamente negativa, ao trabalho, ao trabalho e o trabalhador, agora chamado com a qualidade de vida do trabalhador, pois o descanso e repouso são privilégios do fazer, e ele pode ser analisado à luz da qualidade da vida da empresa, que hoje o fazer criou uma dimensão que é um senso comum que pensa algo sem a ligação do direito às corporações industriais,
mas um passado próximo do fazer por parte desse processo de qualidade de vida e preocupação com a saúde do trabalhador. Ou, como preferirem diminuir o estresse físico, percebeu-se que era necessário repouso e descanso, pois um dia de estafante no trabalho. Na sociedade atual, alguns trabalhadores tornam-se atividades tediosas, monótonas e tentativas de levar o indivíduo a viver para produzir, descarregando uma energia mental e física. O trabalho deixou de ser uma maneira do homem de se socializar e criar e comunicar, aprender, deixou de ser um fio e se tornou deixou de ser um fim e se tornou um meio. Tempo é dinheiro, mas nesse contexto fazer corresponde ao tempo livre, ou melhor, o tempo liberado, quaisquer obrigações, é a válvula de escape do estresse diário. Hilton Garcia Costa mencionam o temer dos momentos de descanso de ajuda com a maior convenção social familiar. As demais ajudando para recuperar fisicamente da próxima jornada de trabalho, revela, é, elevando o trabalho são. Ademais, de acordo com os autores, do fazer consiste em um direito fundamental do ser humano. Se não vejamos, se destaca no trecho em direito e a ação como um direito social formado por parte dos direitos fundamentais e da segunda dimensão que surge uma visão humanística para isso, deixando de lado a ideia solenemente contraponte do trabalho. Embora o seu estágio atual seja de direito, conceituação do lazer de fazer a forma ainda é pesada em muitas maneiras a liberação do tempo livre e não produtivo como negação do trabalho, esquecendo da sua concepção original.